Às vezes, tudo começa com uma frase boba, um bilhete, um chá que estava ruim. Mas o que a gente sente não cabe numa xícara. Hoje, você vai ouvir a primeira vez em que duas mulheres começaram a se escrever, antes mesmo de saberem se podiam se tocar. Eu nunca fui de escrever cartas, nem de guardar lembranças em caixas. Mas tem algo em você, Laura, que me faz contar uma história que ninguém pediu para ouvir. Era uma terça-feira, fim de agosto. O vento trazia um cheiro seco e o mundo parecia mais calmo do que o normal. A cafeteria estava cheia, gente demais, mas quando você entrou, eu parei de ouvir. Você usava um casaco vermelho, o cabelo solto, um pouco bagunçado. Carregava 3 livros. Um deles era da Clarice. Eu lembro disso. Clarice, sempre Clarice. Eu não sabia teu nome, não sabia tua voz, mas alguma coisa em mim, que eu já tinha esquecido que existia, se acendeu, como se meu corpo dissesse: é agora. Eu tentei continuar lendo, juro que tentei. O livro estava nas mãos, mas minhas pupilas estavam fixas em você, como se cada gesto seu fosse uma linha que eu já tivesse lido em algum lugar. Você puxou a cadeira devagar, ajeitou o cabelo atrás da orelha, passou os dedos pelos lábios como quem prende palavras que não devem escapar. E eu respirei fundo, como quem mergulha sem saber nadar. A xícara de café esquentava minhas mãos, mas era você que aquecia algo que eu pensava estar dormindo há anos. Eu não entendia, não havia lógica, não havia convite nem sinal, só uma presença, a tua. E o que me assustava não era o que eu sentia, era o que eu reconhecia, como se você tivesse voltado de algum lugar onde eu jamais estive, mas sempre quis morar. Você chegou como quem não pede licença, mas deixa a porta encostada. Eu observei você como quem espia o próprio reflexo. Não no espelho, mas num sonho que se teve e esqueceu ao acordar. Não era só atração, era familiaridade sem nome, era cheiro de coisa antiga, era saudade de uma vida que eu nunca vivi. Você abriu um caderno, caneta azul, escrevia devagar, parava, olhava para o nada e escrevia mais um pouco. Ali, naquela mesa ao lado da minha, você não era só uma mulher bonita. Você era um acontecimento. E eu, que sempre tive tanto controle sobre tudo, horário, agenda, rotina, distância, perdi completamente o compasso do meu próprio mundo. Meu coração, que há anos batia como relógio suíço, de repente, apressou o passo. E por dentro uma frase se formava: se ela me olhar, eu não vou saber o que fazer. Mas mesmo assim, eu esperava que você olhasse. A coragem, às vezes, não é dizer algo, é continuar ali, quando o corpo quer fugir. Você sorria com o corpo inteiro. Eu mal conseguia respirar sem pedir desculpas. Eu me senti ridícula. Uma mulher de 49 anos, separada há quase uma década, cabelos com mais branco que castanho, pele marcada por noites mal dormidas e promessas que fiz a mim mesma de que nunca mais me apaixonaria. E lá estava eu, num café lotado, com as mãos suando, só por ver alguém abrir um caderno e sorrir para o próprio pensamento. Me perguntei, será que ela percebe? Será que eu estou deixando transparecer? Eu nunca fui boa com jogos,
muito menos com desejos. Você, por outro lado, parecia tão livre, tão viva. E foi isso que me paralisou, o quanto você parecia confortável em ser quem era. Eu não. Eu sou feita de contenções, de medos vestidos de maturidade, de silêncios disfarçados de elegância. Eu quase fui embora. Terminei o café antes que esfriasse e por alguns segundos me levantei. A bolsa no ombro, a chave do carro já nas mãos, a desculpa pronta. Tenho uma reunião em casa, não posso demorar. Mas eu não fui. Sentei de novo, sem graça. Como se eu tivesse me flagrado em algo íntimo demais, em querer você. Você não notou minha hesitação. Ou fingiu não notar, ou notou e respeitou meu medo, o que seria ainda mais bonito. A verdade é que eu não estava preparada, nem para te olhar, nem para ser vista. Meu mundo era feito de controle e você era caos bonito demais. O amor, quando chega tarde, não vem com leveza. Vem como avalanche que acorda o corpo adormecido por anos. Foi quando eu decidi ficar que você me olhou. Não foi um olhar direto, não foi uma flecha, foi uma brisa. Um deslizar suave de olhos que atravessam o espaço entre duas mesas e dizem, sem dizer, eu te vi. E naquele instante, meu corpo inteiro se desorganizou. Eu segurei o livro com força, como se ele fosse um escudo, mas minhas mãos tremiam. Não pelo medo de ser descoberta, mas pelo susto de ser reconhecida. Você não sorriu, não desviou, apenas me olhou por 3 segundos longos e voltou ao seu caderno. E eu quase chorei, não de vergonha, mas de alívio. Porque ali, pela primeira vez em muitos anos, eu me senti real, vista, inteira, incompleta, sim, mas presente. Tem olhares que não pedem licença. Eles entram, se sentam e nunca mais vão embora. Aquela noite eu não dormi. Cheguei em casa mais cedo que o normal. Tirei os sapatos com pressa, mas fiquei parada no meio da sala como quem esqueceu onde mora dentro de si. Liguei a luz da cozinha. Desliguei. Abri o vinho, que não tomei. Acendi uma vela, que logo apaguei. Não sabia o que fazer com aquilo que eu estava sentindo. Não sabia onde guardar, porque não era só atração, era a lembrança do que eu poderia ter sido, se não tivesse me podado tanto, se não tivesse aceitado viver sempre pela metade. Você trouxe isso, um espelho, e nele vi a mulher que eu escondi por anos embaixo de compromissos, planos e silêncio. Você me lembrou que ainda existo. E por mais que eu repetisse para mim mesma, foi só um olhar, Helena. Foi só um olhar. Meu corpo já sabia. Não foi só. Às vezes, o que muda a nossa vida não são as palavras, é a falta delas. E se eu tivesse dito algo? Se eu tivesse levantado, me aproximado da sua mesa e perguntado qualquer coisa? Qual Clarice você está lendo? Esse caderno te obedece? Quer companhia? E se você tivesse dito sim?
E se você tivesse rido? E se você tivesse segurado meu olhar com as mãos? Eu inventei 1000 versões dessa cena. Algumas com você sorrindo, outras com você assustada, indo embora. Mas em todas elas, eu me permitia viver. E isso, só isso, já me fazia sentir viva de novo. Naquela noite, me deitei de lado. Olhei para o espaço vazio da cama e imaginei sua cabeça ali. Seus olhos fechados, sua respiração calma. Talvez eu tenha te inventado demais, mas naquele momento, você existia para mim. E isso foi o suficiente para não me sentir tão sozinha. Às vezes, imaginar o amor, o que salva. Outras vezes, é o que condena. Fiz uma promessa naquela noite, baixinha, só para mim, como quem sussurra para dentro. Se eu te encontrar de novo, eu não vou fugir. Foi a promessa mais honesta que fiz em anos. Porque viver escondida atrás da maturidade, atrás dos é tarde demais, dos não vale a pena, dos não agora, já estava me matando aos poucos. Você me olhou por 3 segundos e me fez querer voltar para mim. E se isso não for amor, é algo mais raro ainda. É coragem disfarçada de desejo. Fechei os olhos naquela noite, com medo do dia seguinte, com medo de não te ver mais, mas também com uma pequena esperança, ridícula talvez, de que o universo, pela primeira vez, me deixasse tentar. Às vezes, a gente não precisa prometer o mundo, basta prometer que da próxima vez não vai se esconder. Eu não sei se você lembra daquele dia. Talvez tenha sido só mais uma tarde qualquer no seu calendário. Um café, um caderno, uma desconhecida em silêncio. Mas para mim, foi o começo de alguma coisa. Mesmo que nada tenha começado. Mesmo que eu só tenha sentido e me calado. Desde então, eu voltei àquela cafeteria algumas vezes, mesmo dia da semana, mesmo horário. Você não apareceu e cada ausência tua me ensinou um pouco mais sobre o que é amar sem certeza. Hoje, anos depois, ainda lembro daquela terça, do seu casaco vermelho, do seu olhar que não pediu nada, mas levou tudo. E eu fico aqui, escrevendo estas linhas como quem tenta salvar o que nunca foi perdido, porque ainda mora em mim. E me pergunto, e se você também sentiu? E se você também quis ficar? Talvez um dia eu tenha coragem de te entregar esse diário. Talvez não. Talvez ele exista só para que eu entenda que, pela primeira vez, eu fui sincera comigo. Algumas histórias não vivem, mas salvam. Eu não sabia o que escrever, mas escrevi. Passei 2 dias pensando na primeira frase. Simulei roteiros inteiros na minha cabeça, como se eu estivesse mandando um e-mail para uma cliente importante ou um comunicado interno da empresa. Mas, no fundo, era só um recado. Um bilhete covarde travestido de casualidade. Laura, sobre aquele dia, espero que o chá estivesse bom. Foi isso, essa porcaria de frase, seca, rasa, medrosa, mas foi o melhor que consegui. Enviei, com o coração pulsando nos ouvidos, como se tivesse acabado de confessar um crime. E esperei,
2 dias depois, recebi a resposta. Helena, o chá estava horrível, mas aquele silêncio entre a gente foi o mais confortável que senti em muito tempo. E ali começou a troca de frases curtas, mensagens espaçadas, como quem caminha num chão de vidro e não sabe se pode pisar com força. Mas já era correspondência, já era algo. Às vezes, escrever é a única forma de tocar sem assustar. No começo, era um e-mail a cada 3 dias. Coisas pequenas, recomendações de livros, uma música antiga, uma piada ruim sobre o clima, mas eu esperava. Cada mensagem sua era um ponto de luz num cotidiano pálido. Era como se a tela do celular me dissesse: hoje você importa para alguém. Não era paixão ainda, não era desejo, era acolhimento. Era saber que havia um lugar onde eu podia existir fora dos papéis que a vida me deu. Mãe, ex-esposa, funcionária exemplar, mulher discreta. Com você, eu era só Helena e, curiosamente, isso era novo para mim. Você escrevia leve, com humor, com uma naturalidade que me deixava desconcertada. Falava de gatos, cafés ruins, vizinhos barulhentos, mas em cada linha havia uma entrelinha, e em cada entrelinha eu sentia um convite. Pode vir mais perto, se quiser. E eu queria, mas com cuidado, porque a última vez que fui sem medo, perdi algo que demorou anos para construir, a mim mesma. Quando se escreve para alguém que importa, cada ponto final é um medo disfarçado. Te escrevi sobre um sonho. Foi a primeira vez que eu deixei escapar algo que não fosse calculado, medido, inofensivo. Sonhei que a gente dividia uma varanda. Tinha uma planta entre nós. Você lia Clarice em voz alta. Eu fingia escutar, mas só te olhava. E logo abaixo disso, acrescentei: acho que sonhei contigo porque dormi com o celular na mão. Última notificação foi sua. Um erro de principiante. Ou um desejo mal disfarçado. Enviei com um frio no estômago, com aquela sensação de que tinha me revelado demais, cedo demais. Mas já era tarde. O enviar estava feito. Você demorou 4 horas para responder. 4 horas em que eu revisei mentalmente todas as palavras, cada vírgula, cada possível interpretação errada. Mas aí sua resposta veio, curta, seca, implacável. Se a varanda existir um dia, eu prometo ler devagar. Eu reli aquilo umas 12 vezes. Era sua forma de dizer: eu vi, eu senti. Ainda não, mas talvez. E aquilo, para mim, foi tudo. Quando alguém responde sua vulnerabilidade com poesia, o risco se transforma em esperança. Foi depois da varanda que comecei a ter medo. Não o medo antigo, aquele das aparências, da família, da culpa. Esse era outro, mais silencioso, mais íntimo. Era o medo de estar inventando tudo sozinha,
de estar apaixonada por uma versão sua que só existe dentro das minhas palavras. Comecei a reler suas mensagens, tentando encontrar sinais. Cada R, cada boa noite, cada emoji virou pista, código, sussurro. E isso me consumia. Porque você era leve, você escrevia como quem dança. E eu sou estrutura, sou o oposto da espontaneidade. E se você só tivesse brincando? Se para você eu fosse só mais alguém com quem trocar poesia, sem intenção de tocar? Teve uma noite em que quase escrevi: Laura, me diz, tem algo aqui ou só estou lendo demais nas entrelinhas? Mas não escrevi, porque perguntar assim é correr o risco de ouvir o que a gente já teme. E eu ainda não estava pronta para saber. Algumas dúvidas doem menos que respostas, por isso a gente escolhe o silêncio. No dia seguinte à minha noite de silêncio, você me mandou um áudio. Foram exatamente 19 segundos e nenhum deles foi desperdiçado. Você não disse oi, não explicou, não comentou o clima, não jogou charme. Você apenas leu. Sua voz, baixa e segura, lia um trecho de um conto da Lígia Fagundes Telles. Não era mais a ausência dela, era a presença da ausência. Aquilo me atravessou como faca quente em papel de seda, porque era você dizendo tudo, sem dizer nada. Naquela hora, eu soube. Você também estava caminhando na borda. Talvez com mais coragem, ou só com outro jeito de sentir, mas você estava ali. Respondi com um obrigada. Simples, seco, covarde talvez, mas naquele instante meu peito estava tão cheio que qualquer palavra extra teria transbordado. E eu ainda não sabia nadar em mar profundo de novo. Tem gente que diz tudo com um áudio curto e muda o curso do nosso dia inteiro. Depois daquele áudio, comecei a lembrar de outras mulheres, de outras vontades não vividas, de olhares que duraram segundos, mas marcaram mais que anos inteiros de convivência forçada com os homens certos. Lembrei de quando eu tinha 21, daquela professora que passava batom vermelho antes das aulas, do aperto no peito que eu sentia quando ela elogiava a minha redação, e do quanto eu torcia para que ela me olhasse por um segundo a mais. Nunca aconteceu nada. Nunca sequer imaginei que pudesse, porque naquela época, e talvez até hoje, amar uma mulher não era opção. Era risco, era falha, era pecado. Você, Laura, não despertava só desejo. Você despertava lembrança. Você fazia meu corpo me contar coisas que minha cabeça passou a vida tentando esquecer. E isso, por mais assustador que fosse, me fazia sentir viva, pela primeira vez em muito tempo. O corpo guarda tudo, mas só entrega quando encontra alguém que não o julga. Pensei em te contar sobre a professora, sobre as outras, sobre mim. Escrevi e apaguei o texto pelo menos 6 vezes. Num deles, eu dizia: Laura, acho que sempre fui assim, mas levei uma vida inteira para admitir. Em outro, fui ainda mais direta. Você me faz lembrar do que sou, do que sempre fui, mas apaguei. Porque não se joga essa verdade no colo de alguém que ainda sorri leve. Você era luz e eu ainda era sombra com medo do reflexo.
Por isso, te escrevi só isso. O áudio de ontem me fez pensar sobre coisas que deixei de viver. Obrigada por acender uma luz aqui dentro. E você respondeu 2 minutos depois. Então não apaga, a gente só precisa de uma fresta. Li e reli essa frase como quem escuta uma porta abrindo devagar no escuro. Como quem não vê ainda, mas já sente o cheiro do outro lado. Às vezes, o que salva a gente não é a resposta certa, é a resposta simples, na hora exata. Eu não dormi naquela noite. Não era insônia. Era corpo acordado, alma em vigília. Fiquei pensando em como a sua resposta foi curta e mesmo assim me acolheu inteira. A gente só precisa de uma fresta. Fiquei repetindo isso em pensamento, como um mantra, como uma senha para destrancar as coisas que guardei por tempo demais. Laura, eu queria te contar que eu estava me apaixonando. E isso me assustava, não porque era errado, mas porque era possível. Porque agora não havia impedimentos externos, não havia julgamento direto, só o meu. E o pior tipo de censura é aquela que a gente aprendeu a fazer com carinho, aquela que diz: cuidado, melhor não, você já sofreu demais. Mas, naquela noite, nenhuma dessas vozes venceu, só você. O coração às vezes sussurra baixo, mas quando encontra um eco, vira grito. Foi então que decidi escrever uma carta de verdade, sem desculpas, sem esconderijo. Escrevi no Word como sempre faço, mas dessa vez não apaguei. Fui honesta. Laura, não sei onde isso vai dar, não sei o que você sente, nem se sente, mas quero que saiba, você me despertou de um sono longo. E se tudo que sobrar for essa troca de palavras, ainda assim já me deu mais vida do que os últimos 10 anos. Se quiser parar por aqui, eu vou entender. Mas se ainda tiver um pouco de fresta, saiba, eu estou disposta a atravessar. Fechei o arquivo. Salvei como laura.docs. Não tive coragem de mandar. Mas naquela noite, eu me permiti abrir a janela do quarto e dormi com a brisa entrando. Porque uma fresta já era mais do que eu tinha antes. Algumas cartas não precisam ser enviadas, basta que existam para provar que você voltou a sentir. 2 dias depois, você sumiu. Nenhuma mensagem, nenhum áudio, nenhuma frase solta com citação de autoras favoritas. E eu entendi. Ou achei que entendi. Pensei, fui longe demais. Era só leveza, ela não queria tanto. Mas depois de 3 dias, às 23h47 de um sábado qualquer, você escreveu: fui para ser leve e agora tenho medo de ficar. Você me dá vontade de ficar e eu nunca soube o que fazer com isso. Naquela madrugada, depois de ler sua mensagem, eu sentei na beira da cama e chorei. Não de dor, mas de algo que eu tinha esquecido como era: esperança. Às vezes, a resposta que você mais espera vem quando você finalmente para de tentar controlar tudo. Se você chegou até aqui, é porque também já sentiu vontade de dizer mais do que teve coragem. E no próximo episódio, talvez seja tarde demais para silêncio. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Porque no episódio 2, o corpo fala o que o texto esconde e ninguém vai sair ilesa.